Oi, meu aluno. É um prazer tê-lo novamente. Prazer, meu nome é Rodrigo e a aula de hoje será triângulos e pontos notáveis. Vamos abordar assuntos como quais são os pontos das medianas que se encontram, quais são os pontos das alturas e também o que? A classificação dos triângulos, quanto ao número de lados, como se comporta quando tem lados iguais, tudo isso. Logo de início, nós teremos a classificação dos triângulos. Como se classifica um triângulo? O triângulo é a figura geométrica determinada por três segmentos de retas consecutivos. Como assim? Se você pegar três segmentos de retas consecutivos, AB, BC, CA, você vai formar um triângulo. E são consecutivos de 2 a 2, é claro, para ter uma figura fechada. Por exemplo, na figura temos o triângulo ABC. O lado AB eu vou chamar de M. O lado AC vou chamar de N. O lado BC vou chamar de P. Porém, além dos lados, você vai ter os ângulos internos e os ângulos externos. Pensa aqui comigo. Os ângulos internos são o alfa, o beta, o teta. Os externos são o x, o y e o z. E como nós já comentamos, os lados AB igual a M, AC igual a N, BC igual a P. A partir daí, vamos ver quanto dá a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos desse triângulo. Alfa mais beta mais teta, como eram os ângulos internos, a soma sempre é igual a 180. E x mais y mais z, como eram os ângulos externos, a soma é sempre igual a quanto? 360. Agora, temos uma relaçãozinha importantíssima. Que relação é essa? A associação do ângulo externo com os ângulos internos. Como assim? Em todo triângulo, o ângulo externo é exatamente igual o quê? A soma dos ângulos internos não adjacentes. Ou seja, no caso do nosso triângulo, o ângulo x seria igual à soma de quem? Do alfa mais o teta. O ângulo y seria igual à soma de quem? Do beta mais o teta. E o ângulo z seria igual à soma do alfa mais beta. Ah, beleza! Agora já aprendi. Logo, sempre guarda essa frasezinha. O ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos que não lhe são o quê? Adjacentes. Preste atenção agora. Quando você tem um triângulo, existe uma coisinha especial chamada condição de existência. E que condição de existência vai ser essa? Irei lhe explicar. Se você pegar um dos lados desse triângulo, ele obrigatoriamente tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois e menor do que a soma deles. Como assim, você deve me perguntar? Eu irei lhe mostrar. Acompanhe aqui comigo. Eu tenho o triângulo ABC de lados M, N e P. Logo, que relação eu vou tirar? O segmento M tem que ser o quê? Maior do que o módulo da diferença desses dois lados e menor do que quem? A soma desses dois lados. Analisa comigo nas fórmulas que a gente pode tirar. P seria maior do que módulo de M menos N e menor do que M mais N. Da mesma forma, o segundo lado, N, teria que ser maior do que M menos P e menor do que M mais P. E por último, o terceiro lado, para não também perder a associação, M tem que ser maior do que P menos N e menor do que P mais N. Maravilha! Vamos agora estudar outra relaçãozinha com o triângulo. A classificação dos triângulos quanto ao quê? Quanto aos ângulos. Primeira coisa, acutângulo. Todos os ângulos internos são agudos. Triângulo acutângulo. Demonstração. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C são ângulos o quê? Agudos. Lembra, o que são ângulos agudos? São ângulos maiores do que zero e menores do que 90 graus. Depois do acutângulo, nós vamos ter triângulo retângulo. Tem um ângulo interno exatamente igual a 90 graus. Nesse momento, você se pergunta, Rodrigo, só um? Na geometria euclidiana, sim. O triângulo retângulo é aquele que possui somente um. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Se eu tivesse dois, 90 mais 90 já seria 180. E teria como ter um terceiro ângulo nulo? Não. Agora, quanto aos lados desse triângulo retângulo, o que nós podemos afirmar? Olha para cá. Se o triângulo é retângulo, ele vai ter 3 lados, como todos os triângulos. Só que esses 2 lados que formam um ângulo reto serão chamados de quê? Catetos. Tanto o cateto AB quanto o cateto AC. E o lado oposto exatamente ao ângulo reto será chamado de quê? Hipotenusa. Maravilha! Pensa, aqui você já viu
o triângulo acutângulo e o triângulo o quê? Retângulo. Iremos pular para mais um triângulo. Que triângulo é esse? O triângulo obtusângulo. Obtusângulo tem um ângulo interno obtuso e dois agudos. Mesma relação. Pensa, o que é ângulo obtuso? Lembra para mim? É todo ângulo maior do que quanto? 90, menor do que 180. Olha o desenho. Aqui está o triângulo ABC. Como você pode ver, o ângulo C teria uma abertura maior do que 90 graus e menor do que 180. Logo, esse triângulo é chamado de triângulo o quê? Obtusângulo. Meu aluno, nós acabamos de classificar os triângulos quanto ao quê? Quanto aos ângulos. Porém, podemos também classificá-los quanto aos lados. Como assim quanto aos lados? Primeiro caso, quanto aos lados. Os lados podem ser o quê? Iguais ou o quê? Diferentes. Pensa num triângulo cujos três lados têm medidas diferentes. Como é que seria chamado esse triângulo? Vai ter um novo nome. São os triângulos escalenos. Todos os lados e ângulos com medidas diferentes. Cuidado, muita atenção. O triângulo ABC vai ter o lado AB com uma medida diferente do lado AC e com uma medida diferente do lado BC. Consequentemente, os seus três ângulos internos também terão medidas o quê? Diferentes. Depois do escaleno, temos um novo triângulo, que é o chamado triângulo isósceles. Muita atenção. O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem o quê? Dois lados com a mesma medida. Por consequência, vai ter o quê? Dois ângulos com a mesma medida. Exemplo, olha o desenho. O lado AB é igual ao lado AC. Logo, dois lados iguais. Segredo. Por consequência, dois ângulos iguais. Nisso, você pode ter uma dúvida. Se perguntar, Rodrigo, como que eu sei que ângulo é igual a que ângulo? Às vezes a figura está muito parecida. Eu não sei que ângulo é igual a que ângulo. Guarda isso. Quando eu tenho a comparação AB igual a C, sabe o que você faz? Nessa igualdade, tem letra igual? Tem. Que letra é essa? O A. Tampa o A. Quando você tampa o A, vai ter exatamente o quê? O B igual ao C. É uma brincadeirazinha. Você finge que está cancelando o A. Ficou B igual a C. Ou seja, em todo o triângulo isósceles, se eu chegasse para você e falasse um triângulo JKL, JK igual a JL, tem letra igual? Tem, o J. Quando você tampar o J, vai ter exatamente que ângulos iguais? O K e o L. Isso é uma dica para você saber quais são os dois ângulos iguais do triângulo isósceles. Depois desse, nós vamos ter um novo triângulo. Que triângulo é esse? É o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem três lados com medidas iguais. Por consequência, você já sabe, três ângulos também com a mesma medida. Só lembra uma coisa para mim. Se os ângulos internos de um triângulo somados é igual a quanto essa soma? 180. E se os três têm a mesma medida, que conclusão você chega? Que se o primeiro é chamado de alfa, o segundo é chamado de alfa e o terceiro é chamado de alfa, alfa mais alfa igual a 180. Melhora isso. 3α igual a 180, quanto vai valer o alfa? 60 graus. Guarda esse segredo, importantíssimo. Todo o triângulo equilátero, os ângulos internos valem quanto? 60 graus. Olha a figura aqui no monitor. AB é igual a AC, que é igual a BC. Ou seja, esses três lados têm a mesma medida. Por consequência, como nós já falamos, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C. E qual é o valor desse ângulo? Exatamente o quê? 60 graus. Maravilha! Vamos então às principais sevianas de um triângulo. Logo de saída, temos que entender o que é uma seviana. É qualquer reta que parte de um vértice do triângulo e encontra o quê? Encontra o lado oposto ou o seu prolongamento. Por exemplo, se for externa, vai ser o prolongamento do lado, uma bissetriz externa, iria prolongar o lado. E aí vamos começar por uma das principais sevianas. Qual? A altura. O que a altura faz? Olha só, é o segmento da perpendicular traçada de um vértice sobre o lado oposto. Ela sai do vértice, encontra o lado oposto, como é perpendicular, formando com ele um ângulo de 90 graus, ou melhor, um ângulo reto. E depois disso, você tem o quê? A mediana. E como que ela é? É o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. O vértice ao ponto médio do lado oposto. E agora? Agora nós vamos falar da bissetriz interna. O que seria a bissetriz interna? O segmento da bissetriz de um ângulo, limitada pelo vértice e pelo ponto de interseção com o lado oposto. Por que isso? Porque você já viu comigo anteriormente que tinha uma bissetriz de um ângulo. Ela saía do ângulo, dividindo ele em duas partes exatamente o quê? Iguais. Só que como é uma seviana, ela é um segmento, é um pedaço disso, porque ela vai ter um início no vértice e um término no lado oposto.
Depois da bissetriz interna, nós temos a bissetriz externa. E qual é a sua relação? É o segmento da bissetriz de um ângulo externo limitado pelo vértice e pelo ponto de interseção com o lado oposto, que provavelmente será o prolongamento de um segmento, por estar do lado de fora. Agora, veja um desenho aqui para esclarecer bem as sevianas. Aqui eu tenho um triângulo ABC, qualquer. A altura sai do vértice A, encontra o lado BC no ponto H, formando com ele um ângulo de quanto? 90 graus, um ângulo reto. A mediana sai do vértice A, encontra o ponto médio. Como esse lado todo eu chamei de Azinho, para você entender que o M é o ponto médio. Logo, daqui aqui é A sobre 2, daqui aqui também é A sobre 2. Por último, o que tem aqui? A bissetriz interna. Que bissetriz interna seria essa? A BA, porque vai pegar esse ângulo todo daqui e dividir em duas partes. Duas partes exatamente o quê? Iguais. Por que um segmento da bissetriz? Porque vai ter o início e vai ter o fim. Início em A e o término em J. Olha agora um outro exemplo com a bissetriz externa. Você ali tem um triângulo ABC. AM é a mediana que está dentro do triângulo ABC. AH já é uma altura que está no prolongamento do lado BC, do lado de fora do triângulo. E por último, a bissetriz externa, daquele ângulo externo lá de cima. A bissetriz B'A, ela encontra um ponto B'A lá no prolongamento de BC. Vamos agora ver uma coisa importantíssima, uma observação para você não errar. Todo triângulo vai possuir sempre o quê? 3 alturas, 3 medianas, 3 bissetrizes internas e 3 bissetrizes externas. Meu aluno, isso é fundamental. Qualquer triângulo sempre vai possuir isso. Aqui está um caso especial. Olha só, toda vez que você tiver um triângulo ali, 90, 30 e 60, o oposto a 90 graus vai ser o quê? L. A hipotenusa, L. O oposto a 30 graus vai ter exatamente o quê? A metade do valor da hipotenusa, L sobre 2. E por último, oposto a 60 graus vai ser o quê? L raiz de 3 dividido tudo isso por 2. Esse triângulo também é conhecido por muitos como triângulo egípcio, por possuir esses ângulos 90, 30 e 60. Mas, meu aluno, além dessa dicasinha, eu quero te dar uma segunda dica, tão importante quanto a primeira, que é o triângulo retângulo, quando você tem nele uma mediana saindo do ângulo reto. Olha comigo a figura. Por exemplo, no triângulo da figura ABC, você repara que a mediana que sai do ângulo reto A, a mediana AM, enquanto o lado BC ali no ponto médio M. Dividindo ele em duas partes exatamente o quê? Iguais. Logo, guarda isso. Toda vez que a mediana sair do ângulo reto, eu posso te garantir que o segmento AM vai ser exatamente igual a que segmentos? BM e CM. Isso é importante demais. Por quê? Porque aí, dentro desse mesmo triângulo, você consegue reparar que eu formei dois triângulos o quê? Isósceles.